de Dia Internacional da Mulher sem cair em clichês. O que a gente insiste em dizer sempre é que não é um dia de comemoração, mas é um dia de luta e de conscientização. E talvez, se você estiver pensando aí, vocês já não falaram o suficiente sobre isso? Não, o caminho ainda é muito longo. Eu sou Anita Efraim, sou jornalista e fanática por futebol. E eu sou Amanda Hatsira, estudante de psicanálise e de temas relacionados à cultura judaica e à sociedade israelense. E hoje a gente quer falar sobre ser mulher na comunidade judaica, o que mudou com a onda feminista que ganhou força em 2018 e o que ainda precisa mudar. E a gente sabe que, como disse a Anita, o caminho é longo, a gente ainda tem que falar muito sobre isso. Nossa convidada hoje é a Ruth Goldberg, que é diretora do Instituto Brasil-Israel, com passagem por diversas instituições da comunidade judaica, tanto como voluntária quanto como profissional, como a CONIB, a FISESP, a Arimax e outras. Seja muito bem-vinda, Ruth, muito obrigada, é um prazer, assim, a gente está falando há muito tempo de trazer você para o podcast, eu acho que você é uma voz super importante, relevante na comunidade judaica, e é isso, muito obrigada por participar. Eu que agradeço, eu sou uma assídua ouvinte do podcast, admiradora desse projeto e tenho muito prazer em estar aqui com vocês, compartilhando, espero contribuir e poder trocar com vocês, porque certamente esse intercâmbio nosso que a gente pode fazer aí nesse diálogo hoje pode ser muito rico para todos os ouvintes. E, bom, para quem está ouvindo a gente saber mais quem é você, queria que você começasse contando um pouco para a gente por que você decidiu entrar para a vida comunitária, mesmo sabendo, né, dos grandes desafios, né, que é adentrar como mulher num espaço, num ambiente que é bastante masculino. Queria que você começasse a contar um pouco da sua trajetória. Vamos lá. Bom, primeiro eu preciso dizer que de criança e adolescente talvez eu não tivesse essa consciência, né, da diferença entre o poder de mulheres e homens dentro do jogo comunitário, né? Eu venho de uma família onde as mulheres eram sempre muito empoderadas. A minha avó é uma judia de origem oriental, nascida em Sfat, veio muito pequena para o Brasil. Ela sempre foi uma mulher que esteve à frente do seu tempo. Ela trabalhava fora, ela vestia roupas mais modernas da época, ela pintava unhas de cor vermelha. Eu lembro que era uma mulher moderna e discutia política, discutia assuntos que eram, vamos dizer, talvez numa compreensão mais assim, simplista do universo masculino. A minha mãe e as minhas tias igualmente, todas fizeram faculdade, foram trabalhar muito cedo fora de casa, então elas extrapolaram aquele papel mais clássico, mais tradicional da mulher nos ambientes mais internos, dentro de casa, dentro de suas famílias. Ao mesmo tempo, meu avô, que foi um dos fundadores da Sinagoga da Moca, nós somos, né, judeus de origem oriental, e viemos e nos instalamos na Moca. O meu avô, eu fui a primeira neta, meu avô me levava sempre à sinagoga com ele. Eu ficava dentro, junto, nos lugares ocupados pelos homens. Talvez eu, nessa ocasião, nem percebesse essa diferença. Depois posso dizer da minha atuação dentro do mundo comunitário judaico, desde cedo, estudante de escola judaica, fui convidada a participar voluntariamente de algumas iniciativas, e talvez a mais marcante que eu lembro, com muito orgulho, foi de ter participado do evento da colocação da pedra fundamental do Albert Einstein, onde a gente, lá no espaço onde hoje é o hospital, nos reuniu, vários alunos na ocasião da escola, fazendo um evento, um bingo, uma participação, e todos imbuídos daquele sentimento de que estamos juntos construindo o hospital, né? Isso foi muito forte. Seguindo aí um pouco na trajetória, claro que enquanto jovem, na época de faculdade, a nossa atenção fica muito voltada para essa coisa da nossa formação acadêmica, nosso relacionamento social, e aí, como eu fiz uma escolha por uma área da saúde e a área da prevenção, eu sempre tive uma preocupação grande com a questão social, com a justiça social. Então, esse foi um elemento forte da construção da minha identidade mesmo, né?
Então, fui me aproximando, depois de terminada a faculdade, de iniciativas que a comunidade judaica fazia relacionadas ao tema do desenvolvimento social. Participei da divisão feminina do Fundo Comunitário, na criação do primeiro projeto realizado aqui no Brasil, de construção de um abrigo para crianças no município de Diadema, e aí eu pude trazer um pouco essa minha vivência profissional, né, do campo social brasileiro, mas, claro, todos os valores judaicos que fazem parte da minha vida, da minha personalidade. Depois participei da Federação Israelita do Estado de São Paulo, tive uma atuação no CIAN e, mais recentemente, na gestão do Fernando Lutemberg, eu fui convidada para fazer parte da diretoria da CONIB. Aqui, sim, eu acho que foi um diferencial importante, né? Aliás, interessante a gente ver, toda vez que eu entro em salas de reunião de diretoria, eu vejo as fotos dos ex-presidentes, né? E eu não sei se vocês têm essa vivência, mas você vai, sei lá, no clube, em algumas outras entidades, em geral você vê aqueles quadros lindos, só tem homem nas fotos expostas. Claro que tem exceções, na Federação Israelita nós tivemos uma mulher, na CONIB nós não tivemos mulher, no clube nós não tivemos, enfim, tem algo que chama atenção. Mas a minha entrada na CONIB, na gestão do Fernando, foi, eu acho que um divisor de águas. Hoje em dia, a atual diretoria, sob liderança do Cláudio, também tem aí um número bem maior de mulheres, o que vai mostrando, sim, essa transformação que a gente estava falando. Acho que fica claro pelo seu relato que é um espectro muito amplo de trabalho comunitário, né? E eu queria ouvir um pouco de você, Ruth, como que você teve que lidar com o machismo, se você já teve, né, que lidar com o machismo. Vou começar pela pergunta básica para também não chegar aqui com certeza, se você teve que lidar com essa questão nos ambientes que você viveu e trabalhou, e você acha que isso foi diminuindo ao longo do tempo? Hoje talvez seja o momento menos tenso dessa questão de gênero dentro da comunidade? Olha, eu diria que eu lidei, sim, com as questões de machismo, não é? Se nós formos olhar, e até uma recente pesquisa feita pelo Joint, de 2018, realizada junto a mais de 200 organizações comunitárias na América Latina e Caribe, o que foi, claro, identificado é que as mulheres dentro das instituições e na comunidade judaica têm um papel importante. Elas são valorizadas, mas elas são valorizadas e esse papel fica restrito a determinadas atividades em geral de caráter do assistencialismo, da assistência social, do cuidado, da realização de festas. Esse é o lugar, vamos dizer assim, típico, tradicional, onde as mulheres lideram, onde as mulheres elas prosperam. Agora, é muito diferente, e essa pesquisa aponta, de você ver mulheres em espaços de tomada de decisão, em espaços de discussões críticas e relevantes do ponto de vista do posicionamento, às vezes, político das instituições frente à própria comunidade judaica ou frente à sociedade brasileira. Então, assim como a pesquisa feita pelo Joint relatou, a gente vive aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, eu até diria que, do ponto de vista do imaginário, a gente pode dizer que muitas coisas mudaram. Existem compromissos informais, assumidos, existem grupos de empoderamento feminino, mas eu não vejo intencionalidade, eu não vejo um desejo genuíno de incluirmos e colocarmos as mulheres nesses espaços de decisão. Eu vivi isso é muito importante, porque eu sou, óbvio, né? Não estou na comunidade há tanto tempo quanto você, mas se hoje eu já sou briguenta, quando eu tinha 18 anos, eu era muito mais. E isso sempre me incomodou de uma tal maneira, porque mesmo em espaços revolucionários, vamos colocar assim, entre muitas aspas,
mas como os próprios movimentos juvenis, acho que isso agora até está mudando mais, mas quando eu estava no movimento juvenil, também não tinha essa intenção toda, sabe? Ah, não, porque a gente é diferente, porque a gente é moderno, porque a gente é progressista, mas quando a gente vai falar de mulher, já não é tanto assim, sabe? Eu pelo menos, sinto bastante esse incômodo. Eu me incomodo muito com essa situação. E acho que a gente se conhece, tem se conhecido melhor, a gente conversa, a gente dialoga tão bem. Acho que um dos grandes motivos é a gente compartilhar essa indignação, né? Porque quando você vê uma mulher, e você ser uma mulher querendo estar inserida nesse ambiente da comunidade judaica, você tem que querer muito, você tem que se esforçar muito, porque o esforço não é para você ser incluída, às vezes o esforço é para você ser empurrada para fora de maneira sutil, pelo menos essa é a minha percepção sobre a minha experiência, sabe? Não no IB, mas... Eu acho sim, a gente, claro, não é o caso de trazer aqui, mas se nós fôssemos investigar isso mais a fundo, a gente conseguiria encontrar, junto a mulheres altamente qualificadas, que poderiam certamente assumir papéis de relevância e de poder dentro de instituições, a gente poderia revelar quais foram os mecanismos de inibição dessas mulheres de crescerem nesse jogo. Porque as mulheres não cabe, por exemplo, um posicionamento mais pragmático, mais autoritário, mais decisivo, né? Parece que as mulheres, isso nós estamos falando do ponto de vista sociológico, antropológico e nas sociedades em geral da modernidade, né? As mulheres cabe aquele papel mais subserviente, as mulheres que acatam o que é falado, as mulheres que de certo modo, sobre elas existe uma expectativa de como elas vão se comportar, o quanto elas talvez não vão se posicionar contrariamente a determinados posicionamentos, né? Então, quando você vê uma mulher mais altiva, um pouco mais assertiva, mais crítica, em geral, isso incomoda demais. Diferentemente, quando é um homem que tem uma postura dessa natureza. Eu acho que isso nós precisamos começar a mudar. No mínimo, precisamos olhar para isso, né? Eu acho que é muito interessante, quero também compartilhar aqui com vocês que fruto dessa pesquisa realizada pelo Congresso Judaico Latino-Americano, com a Joint, né? E em 2021 foi criado um movimento, um primeiro encontro virtual chamado Fórum das Mulheres Latino-Americanas, cujo compromisso é justamente colocar o assunto nas agendas e em ações concretas da comunidade judaica, né? E eu e mais uma única pessoa somos representantes do Brasil, desse fórum. Existem representantes da Argentina, Costa Rica, Chile, Colômbia, El Salvador e também da Espanha. E um dado importante dessas primeiras reuniões que nós vimos é que existem muitos obstáculos já identificados como obstáculos para a gente superar essa questão. A primeira delas, o primeiro deles talvez seja esse, a percepção sobre o papel da mulher no judaísmo. Outra importante percepção são os preconceitos em relação às mulheres, tanto de mulheres quanto de homens, tá? Não é que a gente precisa identificar que o movimento é só machista do ponto de vista de como os homens veem o papel da mulher, é das próprias mulheres, né? A falta de redes, as mulheres não conversam sobre isso, elas não se articulam para fazer as mudanças. E também, algo que é importante, a baixa autoestima, que é uma coisa surpreendente nos dias de hoje, né? E junto com essas inúmeras, e temos outras aí, identificado alguns pontos que são pontos de diagnóstico, né, do porquê a situação é assim, parte do porquê. Existem algumas soluções que foram, junto nesse grupo, construídas. E muito legal que no Chile, no ano passado, foi assinado um primeiro compromisso de gênero dentro das comunidades judaicas, dentro da comunidade judaica do Chile. Então, assinado aí um documento formal, com inclusive uma política de cotas para a inclusão de mulheres dentro dos espaços de maior decisão das entidades judaicas. Agora,
já que eu comentei um pouco de algumas soluções que foram trazidas por esse grupo de mulheres, eu acho que vale a pena trazer algumas para vocês, porque interessante, Anita, você falou das meninas, né, nos movimentos juvenis. Eu não tenho esse dado muito precisamente, mas as meninas, elas são muito poderosas, né, nos movimentos juvenis. Nessa faixa etária, até nós tivemos no evento do dia 27 de janeiro, né, na CIP, organizado por várias entidades judaicas para relembrar a memória às vítimas do Holocausto, nós vimos uma representação do grupo de jovens e as meninas tiveram, né, uma presença muito forte lá, uma fala muito contundente. Então, nessa faixa etária, você vê que as meninas elas se empoderam, elas estão realmente assim assumindo várias posições, mas algo acontece que elas talvez vão perdendo. E quando a gente olha hoje o nosso jogo, a nossa rede comunitária, não que não existam mulheres em algumas posições de conselho, de diretoria, que não sejam só das entidades de assistência social. Isso já é uma evolução. Mas ainda esse número é muito pequeno e o poder de influência, de decisão, é muito baixo, né? Então, lembrando aqui, como eu falei, uma das formas de se trabalhar melhor soluções para essas questões é a reeducação das novas gerações. A gente precisa trabalhar diferentemente. Eu falo tudo isso, eu tenho uma vivência mais feminista, uma família, como eu falei para vocês, num ambiente muito de iguais, mas, ao mesmo tempo, quando eu lembro quando eu faço encontros da minha família, eu chamo meus filhos aqui, meus netos, etc., eu mesma, inconscientemente, eu espero muito mais que as meninas, as mulheres, sejam aquelas que vão me ajudar, por exemplo, a servir e a tirar a mesa, do que os filhos ou os homens, né? Então, tem uma coisa que é visceral, que é, claro, é cultural nossa, que a gente precisa começar a revisitar. Então, a reeducação das novas gerações, a construção de redes de mulheres. Eu acho que outra coisa é programas de mentoria para mulheres, para que elas consigam ocupar esses papéis mais estratégicos. E por que não, política de cotas? Eu sou muito favorável à política de cotas quando eu acho que há uma história de desigualdade acumulada. Então, e tem uma dificuldade geracional também, né, Ruth? Que sem as políticas afirmativas fica muito difícil de você mudar, porque eu queria comentar essa questão que você falou das meninas. Como eu também sou egressa do movimento juvenil judaico, o que me parece, e acho que eu sou uma exceção, é que as pessoas elas não têm paciência para lidar com o que está posto de ambiente comunitário depois do movimento juvenil. Porque você vê um gap geracional muito relevante. E a renovação do ambiente, da comunidade judaica, dos espaços de liderança, é lentíssima, lentíssima. Então, muitas vezes é muito difícil a pessoa entrar, porque ela vai olhar e falar, eu vou ter que lidar com essa pessoa que está nesse cargo há muitos anos e ela não tem uma cabeça mais aberta, a imensa maioria das vezes homens brancos, e eu acho que essa questão geracional, ela acaba, de certa forma, tirando o interesse das meninas com uma cabeça mais progressista, mais para frente, de fazer parte desse ecossistema, sabe? Mesmo quando acontecem, mesmo quando a gente tem instituições mais progressistas, tem um posicionamento meio paternalista, né, de estar fazendo isso, né, tipo, com essa mentoria de, olha, a gente está abrindo esse espaço e deixando essa mulher falar, mesmo dentro das esferas mais religiosas, por exemplo, né, a gente se gaba de ter formação de rabinas formadas que vêm trabalhar nas sinagogas, e aí a gente vai assistir um serviço conduzido por uma mulher e ela faz metade do serviço. E aí vem o homem falando, ok, você já teve o seu momento de diversão, agora eu assumo daqui para frente, né? Quantas vezes a gente não vê rabinas... Tá lindo o que você está falando. Tá lindo isso. Pois é. Ó, estão tentando me calar. Não, mas é uma menina? É uma filhinha? Maia, você está a favor do patriarcado. Então você pode botar ela... Isso, vamos lá, vamos já. Nós não falamos de... Você quer participar do podcast? Pode participar também, Maia. Ó, quem não está escutando a gente aqui, a Maia está querendo falar agora, tá a nova geração aqui.
Então, você sabe, eu acho que diversidade é um patrimônio que nós exploramos muito pouco na nossa comunidade. E nós temos muita diversidade. Podemos falar judeus sefaradim, ashkenazimos orientais, podemos falar dos judeus de direita, de esquerda, podemos falar de judeus ricos, de judeus pobres, os judeus de cores diferentes, não é? Aliás, ao me preparar para essa conversa, eu me deparei com uma informação que eu fiquei bastante feliz, que é que em 2009, nos Estados Unidos, foi ordenada uma primeira mulher rabina negra, Alison Staton. Eu achei extremamente interessante, eu acho que a gente precisa explorar um pouco mais isso. Essa diversidade, ela é um patrimônio, ela é de uma riqueza que nós temos muito para aprender e muito para trabalhar em cima disso. Mas eu queria, talvez, eu concordo com vocês quando a gente fala desse gap, sabe, Anita? As meninas, ou as pessoas, ou os jovens, quando eles saem dos movimentos juvenis, eles demoram muito tempo para se reintegrar à atividade comunitária. Eu já participei de muitas discussões sobre isso, muitas tentativas de entender as razões e buscar algumas soluções para isso, mas eu acho que nós aqui, eu vou dizer por São Paulo, a gente talvez ainda não tenha encontrado, né? Não tenha encontrado, talvez porque, de novo, os espaços onde esses jovens possam, eles tomar as decisões, sejam pequenos, né? Então, na medida em que você der condição para que eles possam explorar isso, analisar as razões e eles encontrar as saídas, quem sabe virão soluções mais criativas. É o que está acontecendo com esse grupo de mulheres latino-americanas, né? Eu acho que a gente conseguiu montar um grupo, não são muitas mulheres, a gente tem se reunido, tem produzido conteúdo e, de certo modo, a gente já conseguiu influenciar a comunidade chilena. É um avanço isso. Vamos ver se a gente aqui no Brasil também segue isso. Que essa ideia se espalhe, né? E que a gente, né, consiga construir essas redes que você falou, que eu acho que é realmente importante, né? Esse fortalecimento, esse contato, esse diálogo entre as mulheres também, para se fortalecer dentro da comunidade, né? E um aspecto que sempre foi bem forte dentro das instituições judaicas, que a gente tem acompanhado, são grupos, né, surgimento de grupos exclusivamente femininos, né, e queria que você comentasse se você vê essa ideia de ter esses espaços para mulheres, né, se ele é positivo por um lado, né, porque tem debates específicos, né, do nosso interesse como mulheres dentro da comunidade judaica, mas isso também não faz com que as lideranças, de certa forma, lavem as mãos e digam, olha, então a presença de mulheres está consolidada ali na presença desses grupos que são, às vezes, ficam ali meio à parte, né, do dia a dia, né, das decisões também. Como que você vê esses espaços que existem hoje na comunidade? Amanda, eu acho que você mesma já trouxe a resposta, né, conforme você foi fazendo a pergunta. Eu não acho nem uma coisa, nem a outra são isoladas e que não possam coexistir. Eu acho que, em algum momento, o agrupamento de mulheres para discutir essas coisas, essas questões que são mais críticas, mais sensíveis, buscar alguns encaminhamentos, o encontro de iguais, ele é poderoso e ele deve acontecer. Só que ele não deve ficar restrito. Recentemente, até interessante, eu tive num evento de uma organização feminina aqui de São Paulo, só de mulheres, historicamente, clássica, internacional, e aí eu fiz uma provocação, eu me perguntei, eu estava lá vendo, claro, só mulheres, e eu me perguntei, pela missão que vocês têm, vocês já pensaram em ter homens aqui? Vocês já pensaram em, apesar de ser uma organização feminina, né, em trazer os homens mais para perto? Foi uma construção de um pensamento que eu diria que é fora da caixa. Claro que não naquele exagero e não naquele contexto, mas eu entendo a importância e a necessidade de a gente, sim, ter homens, ter pessoas discutindo junto essa questão, né? Nós precisamos criar uma rede para superar as dificuldades, os gaps, seja para trazer mais para perto os jovens, seja para trazer mais para perto as mulheres, ou, se não para trazer mais para perto, porque elas talvez estejam,
mas para dar mais poder para essas mulheres, né? Eu acho que aqui a gente tem um gap que eu acho importante. O mundo de hoje, o mundo pós-moderno, ele já não é mais um mundo onde a gente pode deixar de discutir essa questão e tomar ações mais afirmativas para superar aquilo que foi um equívoco histórico. E cá entre nós, não é? Precisamos também lembrar que no judaísmo o papel da mulher sempre foi tratado e contado sob a perspectiva masculina, né? As fontes judaicas, todas elas, elas trazem poucas mulheres que precisam de alguma forma ser recontadas. Eu quero lembrar aqui, vocês claramente já lembram e talvez iriam citar, o episódio do Eu Com Isso, com a Rabina Andrea Kulikovsky, o episódio 157, que ela faz uma releitura, uma leitura feminina da festa de Purim. E vamos lá, né? Nesse ano, o 8 de março coincide com a festa de Purim, agora em 2023. Então, a gente não pode esquecer de falar da importância da rainha Esther, né? E da importância da Vashti, de certo modo, que são mulheres e figuras com uma relevância dentro do judaísmo e que precisam ser recontadas sob uma outra ótica. Então, acho que cabe aí essa provocação, né? Aproveitando o Purim, a coincidência com o Dia Internacional da Mulher, vamos reler Esther, vamos reler Vashti e vamos olhar para o judaísmo também entendendo e respeitando toda a ortodoxia, a origem, e também dando um pouco mais de espaço para compreender os movimentos mais modernos, né? Essa revisão, essa releitura da própria religiosidade. O Bat Mitzvah como uma cerimônia da maioridade religiosa feminina, que nós só temos notícias a partir do século XX, que é muito recente, não é? Ordenamento de rabinas também, que é um tema mais recente. E assim como esses exemplos, vários outros dentro da nossa religiosidade, da nossa cultura e do respeito que a gente tem que ter às origens, né? Mas sob uma interpretação talvez mais moderna. Acho que você já sabe que eu e a Amanda concordamos muito com o que você está dizendo. Todas as crenças e linhas religiosas devem ser respeitadas, mas também a gente não pode ignorar a necessidade de empoderar realmente essas mulheres, né? Só para dar um exemplo dessa questão de como grupos exclusivamente femininos são muito importantes, eu achei revolucionário quando o grupo de mulheres da FISESP começou aquela campanha sobre violência doméstica, que eu nunca tinha visto falarem sobre isso na comunidade judaica. E dificilmente um homem vai pensar nisso, não necessariamente por maldade, mas por não ser um tema em pauta, né, na vida deles, ou pelo se é um agressor, muito menos, ou por não ser a vítima. Então, isso é muito importante, mas, ao mesmo tempo, eu acho que sim, tem essa ideia de você falar, não, tem ali o grupinho delas, deixa elas lá, só que aí chega na diretoria e não tem, né, mulheres. Então, acho que a gente precisa ter esse olhar de que é importante, mas também questionar, né? E eu queria voltar no que você falou de liderança, Ruth, que eu queria comentar um pouquinho, sobre essas paredes que você falou, né? Todo mundo que já entrou em entidade judaica já viu essas famosas paredes com as fotos dos presidentes e só tem homens brancos, basicamente, com exceção de uma presidente da FISESP, e acho que isso transparece uma ideia muito errada do que é a comunidade judaica, que contribui para uma ideia, para uma propagação do próprio antissemitismo, por exemplo, sabe? Você acabar com a diversidade da comunidade judaica é uma forma de antissemitismo, mas aí também eu fico muito mal de pensar que a própria comunidade muitas vezes contribui para esses estereótipos, porque tem uma manutenção muito forte dos privilégios dessas pessoas que sempre estiveram no poder. E aí, passando para a próxima pergunta, feito todo esse comentário, queria que você falasse um pouco de dentro, como você entende que o feminismo é visto dentro da nossa comunidade? Desde 2018, essa onda feminista cresceu com muita força e tem sido, na sociedade, na minha opinião, cada vez mais normalizada e tem ganhado mais e mais força. Mas e dentro
da comunidade judaica? Olha, Anitta, eu acho que eu já falei um pouco sobre isso. Eu acho que a gente ainda está em processo de evolução, né? As práticas mais modernas, as boas condutas de governança, por exemplo, elas vão sendo aos poucos apropriadas também dentro das nossas instituições. Mas isso é um fenômeno do terceiro setor em geral, das entidades sem fins lucrativos em geral no Brasil, né? Elas, aos poucos, elas vêm incorporando o que são até práticas ditas do mundo corporativo, né? Hoje, o ESG, a sigla abrasileirando de questões ambientais, sociais e de governança, hoje é uma prerrogativa para várias empresas operarem, para vários fundos poderem alocar recursos e aceitar nos seus portfólios, e isso vem migrando para as entidades sem fins lucrativos também, incluindo as entidades judaicas, né? Acho que temos um caminho a percorrer ainda, Anitta. Eu não vejo que estamos ainda lá, como eu acho, e aí eu vou ser também provocativa, que eu não sei se a escolha das nossas lideranças passa também por uma decisão da comunidade como um todo, não é? Essas não são posições, ou as diretorias não são eleitas pela comunidade judaica como um todo. E também o que é comunidade judaica, né? Nós temos que falar as comunidades judaicas. Então, a questão da representação comunitária, ela também é uma questão para ser aprofundada, para ser analisada, né? A nossa prática de democracia direta, vamos dizer assim, ela também talvez mereça ser discutida, né? Nós temos um modelo representativo de que grupos, de que todas essas questões que hoje fazem parte do cenário moderno das instituições, não só no Brasil, mas fora, justamente nesse momento que a gente vive a grande crise das democracias, precisa ser incorporado pelas nossas entidades. Acho que a gente tem aí um caminho a percorrer, e todo esse caminho depende também dos nossos movimentos. Nossos, digo, teus, de vocês duas, meu, e de todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? A gente precisa entrar dentro das entidades, compreender a lógica, compreender a cultura, entender com muito respeito, obviamente, toda a história, e aos poucos ir construindo novos modelos. Isso faz parte da evolução, né? E da pós-modernidade. A gente precisa, e a gente tem todos os instrumentos necessários para fazer essa análise e para propor já mudanças. Total, e aproveitando o gancho, né, de que você falou sobre propor mudanças, queria que a gente encerrasse nosso episódio com um recado teu, né, que você daria para as mulheres que têm essa vontade, têm esse ímpeto, e escutando aqui a gente também, talvez tenha refletido mais sobre ocupar esses espaços na comunidade judaica. Qual recado você daria para nós que queremos, temos essa vontade de transformar, de mudar essa comunidade da qual a gente faz parte? Eu acho que a primeira coisa é entrar nos espaços, né? É brigar por espaços, é entrar e não ficar, enfim, só discutindo do lado de fora. Tem que entrar, mesmo discordando de algumas coisas. A segunda é se preparar. Eu acho que a gente tem que se capacitar, tem que buscar referenciais teóricos, tem que amadurecer do ponto de vista das nossas competências, das nossas habilidades, para poder explorar melhor esses espaços. E o segundo é se agrupar, né? Eu acho que são, talvez, eu falei 3, né? Eu acho que são 3 estágios iniciais que talvez a gente deveria percorrer, né? Eu acho que então, só relembrando, é a gente entrar nos espaços, nós nos prepararmos, nos capacitarmos e nós nos conectarmos em rede, um grupo, para juntas, né, propormos mudanças e ações, mas sempre
juntas e juntos, né? Entre mulheres e com os homens. Tem muitos homens que pensam assim como a gente, que querem fazer essas transformações e que, claro, se ficarmos calados e se não atuarmos, a gente não vai gerar mudança, né? Então, temos que ir em frente, buscando essas transformações que elas são necessárias, elas são já uma tendência, não há nem... É um movimento, né? É um movimento que, se nós não formos, nós seremos levados, mas se a gente puder trabalhar isso com consciência, organização, propósito, respeitando a nossa história, né, a nossa cultura, a nossa origem, eu acho que a gente pode ir muito mais longe. Ruth, que bom ter você aqui com a gente. Então, a gente conversou com Ruth Goldberg, que é diretora aqui do IB, com passagens por diversas instituições da comunidade judaica, uma longa atuação comunitária e uma grande parceira e inspiração também, de muita resistência, resiliência e excelente trabalho. Um prazer, Ruth, sempre poder conversar com você e trocar com você, especialmente sobre esse assunto. Espero que nosso papo possa inspirar muitas mulheres a trilharem esse caminho, porque só com a força das mulheres a gente vai realmente conseguir mudar esse cenário, que ainda é muito masculino, mas que a gente vai abrir o nosso espaço, né? Forçar esse espaço para essa mudança tão necessária. Vamos fazer isso, estamos juntas e podem contar comigo em todas as instâncias, dentro de entidades como o IB, dentro da própria CONIB, dentro das entidades das quais eu faço parte mais proximamente, e também fora da comunidade judaica, né, onde eu tenho uma militância nesse campo social já também de longa data, e onde eu busco muita inspiração, e onde eu levo também muito do nosso exemplo judaico. Obrigada, meninas, um beijo grande, foi uma delícia conversar com vocês. Muito obrigada, Ruth, mais uma vez. Super importante essa conversa e que possa, né, espalhar sementes dentro da nossa comunidade judaica. Hag Purim Sameach e uma boa celebração do Dia Internacional da Mulher. Hag Sameach. Então é isso, e se você que está escutando a gente quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para o @institutobrasilisrael.org. Lembrando que o nosso podcast está em diversas plataformas de áudio, como o Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não se esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.